Mateus capítulo 2, que diz assim: Após o nascimento de Jesus em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e indagavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois no Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e toda Jerusalém com ele. Tendo reunido todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes, chamando secretamente os sábios, interrogou-os exatamente acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Mandou-os a Belém e disse: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando achares, comunicai-me, para que também eu vá e o adore. Até aqui. E eu queria falar com vocês hoje, ou meditar um pouco sobre um rei. E o nome desse rei é Herodes. Ele é conhecido como Herodes o Grande. O Grande porque ele ficou conhecido pelas suas grandes construções. Herodes era conhecido pelos seus monumentos públicos que ele fazia. E por isso ele ficou conhecido como Herodes o Grande. Ele reinava no tempo de Jesus. A história diz que quando Júlio César, o rei de Roma, porque Roma governava toda a região, morreu ou mataram, ele se uniu ao lado de Otávio, se eu não me engano. E esse perdeu, não assumiu o posto. E cada um que assumia a liderança, ou cada um que assumia o Império Romano, Herodes se voltava para ele e prometia a ele fidelidade. E assim, numa maneira política e argilosa, que diz a minha mãe, ele se torna rei dos judeus. Herodes era descendente de Esaú, o irmão de Jacó. E todos sabem essa história. E nas falcatruas e no jeitinho brasileiro, ele assumiu um posto. O posto de rei dos judeus. E a história diz que para ele ganhar os judeus, porque os judeus eram um povo difícil de se ganhar, ele então se separa da sua primeira esposa e casa com outra mulher. Uma mulher judia. Para assim ele ganhar o povo. E só de início nós podemos ver que ele dava todos os indícios de que ele ia fazer qualquer coisa pelo poder, de que ele ia ficar do lado de qualquer um que pudesse oferecer algo para ele, de que ele gostava mesmo do poder e do controle. Herodes agora é colocado como rei dos judeus, como rei da Judéia. E ele governa. E Herodes, ele era alguém que, olhando para a história, nós ficamos espantados. A história diz que ele mata sua mulher e mata seus filhos, porque ele desconfiava que eles queriam dar um golpe e tirar ele do poder. Porque o trono que ele tinha era algo muito arriscado. Porque como ele não era judeu, como ele não descendia de nenhum rei, podia ser tomado por um golpe. E ele mata a sua
o grande arquiteto, reconhecido, mas o grande louco também, pelas suas atrocidades. Tudo pelo poder. E a palavra que lemos, está esse rei lá. Está Herodes, sentadinho no seu trono, e de repente chega 3 homens, 3 magos, e dizem para Herodes: olha, aonde está? Onde está quem? Onde está o menino que nasceu? Quem? O rei dos judeus. Diga-nos, porque nós viemos o adorar. E a Bíblia diz, ou melhor, Mateus diz, que nesse exato momento Herodes ficou perturbado. Herodes ficou sem reação, ficou pensativo, ficou louco. Ele não ficou louco na hora que perguntaram onde estava a criança, onde tinha nascido. Ele ficou perturbado quando falaram aonde está o rei dos judeus. Porque afinal, vocês não estão vendo o meu trono aqui? Vocês não estão vendo as minhas roupas? Vocês não estão vendo a minha autoridade? Não falaram a vocês quem é que foi instituído como rei dos judeus? Vocês estão falando com o rei dos judeus. Era isso que se passava na mente dele. Como assim? O trono está aqui, eu estou aqui. E esses caras vêm me perguntar onde está, onde foi nascido o rei dos judeus. Estão ameaçando o meu trono. Já estão querendo reconhecer outro como rei. Mas eu fiz muito esforço para chegar até aqui. Eu fiz muita falcatrua, eu cheguei aqui à custa de sangue, eu dei aqui todo o meu suor para chegar aqui. E agora chega alguém dizendo que não é eu que governo, ou que não é eu que vou governar. E aqui a passagem que nós lemos, então, ele chama os escribas, chamam para uma reunião, e ele começa a perguntar onde é que deveria nascer o rei dos judeus, o Salvador. Eles falam: olha, vai nascer em Belém. As informações começam a bater, o coração dele começa a se desesperar ainda mais. E diz que na calada, então, do silêncio, ele chama para ver aonde mesmo e quanto tempo fazia que a estrela havia aparecido. E ele diz: olha, vocês vão agora, e vocês, quando acharem, procurem com muita inteligência, procurem com cuidado, e quando vocês acharem o rei dos judeus, então vocês me avisem, porque eu quero adorá-lo. E a pergunta que eu quero fazer é: ele queria mesmo adorar? Não. Ele não queria adorar. Ele queria era matar. Afinal, o seu trono estava correndo risco. Afinal, nasceu um menino. E a quilômetros de distância vieram 3 magos dizendo que uma estrela os guiou, que o avisaram que o rei dos judeus, o Salvador do mundo, havia nascido. E todo mundo sabe o resto da história. O anjo avisa José, avisa os magos, eles não voltam pelo mesmo caminho. Herodes então manda matar todas as crianças, com o objetivo de matar o rei dos judeus. Agora, com essa história, para nós ficarmos por dentro dela, eu quero ser rápido com vocês essa noite. O que assustou Herodes, filho Evinha, Maurício, não foi dizer que um Salvador havia nascido, não foi dizer que o príncipe da paz havia nascido,
O que perturbou o coração de Herodes não foi uma frase: olha, nasceu aquele que nos ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não foi isso que perturbou Herodes. Porque afinal é bom de ouvir isso. Quem aqui não gosta de ouvir que é amado, hein? Quem aqui não gosta de ouvir, olha, alguém te amou tanto a ponto de dar a sua vida por amor a ti. Ah, que coisa linda isso. Não foi isso que perturbou Herodes. Assim como também não é isso hoje que perturba o mundo ali fora. Porque afinal, dizer que Deus ama eles querem ouvir isso. Todos querem ser amados. Dizer que Deus tem uma vida em abundância, que o Evangelho é uma vida em abundância, todo mundo quer ouvir. Afinal, se me faz bem, o que perturba o ser humano hoje é a mesma coisa que perturbou Herodes. É quando alguém diz que o trono não é mais teu. É quando alguém diz que a vontade já não é mais a tua. É quando alguém diz que você deve ser destronado para que ele seja entronizado na tua vida. É isso que causa perturbação, é isso que causa espanto no mundo ali fora, e é isso que causou o espanto em Herodes. Porque falamos ali fora que Deus ama e o Evangelho é isso, é tranquilo. Agora nós falamos que é a vontade de um novo rei que deve imperar. Aí o bicho pega. Porque a vontade desse rei é diferente da minha. Porque a ordem desse rei é o oposto daquilo que eu acredito. Porque agora eu que governo, eu que sei o que eu posso fazer da minha vida, agora já não sou mais eu quem vivo, não sou mais eu quem governo, porque um novo rei foi estabelecido. E ele é Jesus. Aleluia. É isso que perturbou Herodes, é isso que talvez perturbe você essa noite. E também já me perturbou muitas vezes. Porque agora eu tiro o Roger dos seus sentimentos do campo. Eu tiro o Roger e as suas verdades do campo. E eu coloco a verdade, a soberania desse novo rei. E isso dói. Porque quando eu sou rei, eu que governo, se eu digo vai, então o outro tem que ir. Se eu digo fica, então o outro tem que ficar. Se eu não gostei de ser contrariado, eu posso muito bem mandar matá-lo, porque ele não pode ir contra a minha ideia. Não é assim que o rei fazia? Ele tinha seus conselheiros, mas a palavra final era dele. Eu posso muito bem chegar no pastor Benítez, para o Kleber, e pastor, me aconselhe aqui, por favor, pastor. E aí lá vem o pastor, ou lá vem o presbítero Kleber, e lá vem qualquer outro e começa a aconselhar, e abre a Bíblia, e aconselha. Mas quando você é o rei, a resposta final é tua. Não. Eu acho que não é bem assim. Não é bem assim não, pastor. Eu acho que é assim, porque eu acho que deve ser assim, porque eu governo, e quando eu governo, a última palavra é minha. Mas quando eu coloco ele no trono, e eu coloco Jesus, o cabeça da igreja, no trono, então já não é mais eu que me governo, eu já não tenho mais o livre-arbítrio, eu não tenho mais a opção, eu só tenho que obedecer. E é aí que o bicho pega para nós, porque eu não tenho mais escolha. Porque se eu tivesse escolha, eu pegava aquele irmão que me magoou, que falou aquela palavra e batia de frente com ele. Mas eu não tenho escolha, porque o meu rei mandou perdoar.
Ah, não, peraí, mas eu acho que não é bem assim, porque olha, afinal de contas, eu volto a bater nessa tecla, porque isso tem se espalhado no meio da igreja. Olha, é bem verdade que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, então eu não preciso ir na igreja, eu não preciso congregar, porque eu sou a igreja. E eu não preciso. Tá, mas tu acha que não precisa assim? Eu acredito que não. Tá, e o que a Bíblia diz? Será que não tem um conselho dizendo não deixeis de congregar, como muitos estão fazendo? E afinal, quem é o dono da igreja? Se Jesus é o cabeça, e ele é o dono, e ele é o noivo da igreja, não tenho escolha. Se eu quiser casar com ele, eu tenho que estar embutido, fazendo parte desse corpo. Glória a Deus. Porque se eu não estiver ligado nele, os ramos vão ser cortados e jogados no fogo. Eu não tenho escolha. Olha, eu acho que eu posso sim, eu posso escolher não perdoar, afinal, eu acho que foi muito grave o que fizeram comigo e olha, eu não preciso. E aí tem um conselho na palavra dizendo, olha, se tu for ofertar, antes de tu trazer a tua oferta, primeiro veja se teu irmão não tem nada contra ti, e se tiver, tu vai e pede perdão para ele. E depois sim tu traz a tua oferta. Isso nos confronta. E nos confronta mais. Nos tirar do poder. Porque afinal eu gosto mesmo é do status. Eu gosto mesmo é de ser reconhecido. Eu gosto mesmo é de dar ordens. E eu gosto mesmo é que me obedeçam. Porque eu me governo. E ele vem dizendo que não, porque o exemplo dele foi lavar os pés dos seus discípulos, porque o exemplo dele foi dizer que nós devemos servir os nossos irmãos. E aí ele começa a nos perturbar. E quando sair da tua boca a frase eu acho que é assim, já caiu a casa. É você que está governando. E quando você escutar a palavra ministrada no culto de domingo, bíblica, porque nós vamos sempre conferir na Bíblia. E é um conselho que todos dão, toda vez que alguém estiver pregando, falar algo, verifica na Bíblia, examina nas Escrituras, como os crentes bereanos faziam. Se tiver na Escritura, abraça, agasalha e só obedece. Então, quando você ouvir a palavra bíblica ministrada no altar, e você conferir ela na sua Bíblia, e ela estiver assim, batendo com o que está sendo anunciado aqui, se sair da tua boca a palavra eu acho que não é assim, já é um sinal que você está sentadinho no trono. Se algumas coisas que são ministradas aqui te perturbam e deixam teu coração agitado, e onde se viu, parece que o presbítero estava falando tudo para mim. Ele sabe de alguma coisa, parece que o pastor Felipe sabe de alguma coisa, porque a palavra veio falando, querendo me mandar em direitinha. Se isso sair da sua boca, e a gente sabe que sai, é porque você está sentadinho no trono, que não é teu. E se você continuar sentadinho nesse trono, um dia o verdadeiro rei judeu vai aparecer e ele vai te arrancar dali. E para onde ele vai te mandar é para um lugar que você vai enfrentar ele dali. O que perturbou Herodes foi isso. E eu convido você essa noite a se autoexaminar. O pastor falou na quarta passada sobre os inimigos que nós temos. O diabo, o mundo e nós mesmos. O diabo, o mundo e o meu eu. A minha natureza humana, a minha natureza carnal. O que é governar? O que é poder?
pensar? Quando a serpente conversa com Eva no jardim do Éden, olha, se nós comermos, nós vamos morrer. Não, certamente tu não vai morrer. Ah, tranquilo, eu não vou morrer. Mas isso não convenceu Eva. Não convenceu eles a comer do fruto. O que convenceu eles a comer do fruto foi quando saiu uma frase assim: porque eles sabem que se vocês comerem, vocês vão se tornar. Vocês vão querer se tornar como Ele. Foi isso que balançou eles. Até então, se eu comer eu vou morrer. Não, tu não vai morrer. Afinal, não sabia o que era a morte. No jardim do Éden não tinha morte. O que chamou, o que aguçou foi essa frase: vocês vão ter poder. Vocês vão ser igual a Ele. Opa! O que nós precisamos entender é que se Ele estiver governando, o que nós achamos, o que nós pensamos, não vale nada. E se isso te confronta, cuida quem está sentado no trono da tua vida. Igreja, irmãos, nós somos chamados para servir, para cuidar do corpo de Cristo. E se Deus nos deu alguma missão, se Deus nos deu alguma responsabilidade, é para nós governar através dele, cuidando daquilo que ele nos deu, e não achando que nós somos o dono, e não achando que a nossa palavra deve ser soberana, porque não é. E o que mais acontece conosco é isso. Tanto é que tem aquela velha frase: se você quer conhecer o homem, dê poder para ele. Mas na verdade, quanto mais Deus nos dá, é porque mais nós devemos servir. E quando vierem os pensamentos de que eu tenho que ser reconhecido, de que a minha palavra ela tem que ser obedecida, lembre-se de João Batista, porque continua ecoando. Ei, João, o Nazareno lá está ficando mais conhecido que tu, cara. João, é bem verdade, João, que tu olha, tu fala, chama o pessoal de víbora e eles se arrependem. E João, tu foi conhecido. Olha teu nome, olha a multidão que vem aí, João. Mas, João, eles estão parando de vir para ti, João, porque eles começaram a seguir outro cara. Eles começaram a seguir aquele tal de Nazareno. E aí entra aquela frase linda que nós citamos nos cultos aqui: importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que tudo que verem em você, que tudo que verem em mim, seja Cristo e seja para a glória de Cristo. Glória a Deus. E que nós, ao sondarmos o nosso coração, se dá dentro de nós o pensamento de que, olha, eu tenho que fazer e eu vou e me esforço, mas eu tenho que ser reconhecido. Nós estamos imitando Herodes, porque Herodes investia no templo e foi conhecido pela sua reforma no templo, mas ele queria ser glorificado. E você? E eu? Quando nós fizemos algo, é para quem seja glorificado, para quem seja conhecido. Que cada um pense essa noite: será que quando eu ministro aqui,
Ou quando eu canto aqui, eu estou preocupado se quando eu canto para fazer a igreja junto comigo, oferecer esse louvor a Deus, ou eu estou preocupado se a minha voz vai sair bem, para que todos elogiem quão bem eu canto. Não, e se eu prego, eu estou preocupado com o quê? Eu estou preocupado com um tapinha nas costas para dizer, olha, que mensagem, que coisa legal. Ou eu estou preocupado em passar aquilo que Deus colocou no meu coração para a noiva dele. Porque Herodes investia no templo. Herodes olhava para o templo, pensava, arquitetava, mandava fazer, liberava verba, mas ele queria ser reconhecido. E às vezes nós nos pegamos assim. O ser humano se pega fazendo isso. Eu vou fazer isso, mas é para que depois eu seja reconhecido por aquele e por aquela. Olha, eu não vou falhar culto, mas é para que depois o fulano, a fulana, venha me dizer, olha, realmente tu é a válida do crente, tu não falha culto. Ou eu venho porque eu sei quem eu vim adorar, ou eu venho porque eu sei quem eu vim oferecer o meu louvor. Porque isso são sinais de quem está no trono. Porque às vezes, igreja, a gente fica preocupado. Porque a gente não sabe o que a gente veio fazer na igreja. Porque a nossa atenção é para aquele problema que nós estamos resolvendo pelo WhatsApp e que às vezes nem há problema. Em meio ao culto. Em meio à adoração, e a nossa cabeça está longe, e nós não sabemos o que é que nós viemos fazer aqui. E se a palavra é dura, nós ficamos maus, e aquela palavra não estava legal, e nós saímos e reclamamos do culto, e olha, realmente está assim assado. Porque nós queremos ser adorados, nós queremos ser realizados naquilo que nós esperamos. E não é assim. Um novo rei foi colocado em nossas vidas. É Ele quem deve ser adorado, porque é tudo feito por Ele, para Ele. É tudo. E nós temos que entender isso. Porque nós estamos, às vezes, sabe, a samaritana, nós estamos ali na beira do poço, e por misericórdia, Ele chega, e por misericórdia Ele nos pede algo, para ver o que nós temos a oferecer, e nós, quem é tu, para me pedir algo assim? Quem é tu para vir falar comigo? Lembra da frase de Jesus? Se tu soubesse quem te pede água, se tu soubesse quem tu pede, para quem está te pedindo, você é quem pediria, e eu te daria uma que saciaria a tua sede. Se nós soubéssemos quem é que é para estar entronizado, e se nós soubéssemos o que é que nós viemos fazer no culto, tudo ia ser diferente. Eu convido você a se colocar de pé. E eu convido você a refletir. Porque nessa luta constante entre os nossos desejos, nessa luta incessante entre o Espírito e a carne, muitas vezes nós estamos tirando Deus, nós estamos tirando o Messias, o Jesus, do trono, do lugar que é dele em nossas vidas. E nós estamos nos colocando ali. Nós estamos querendo nós exceder a adoração.
nós querendo receber os louros por aquilo que é conquistado. E quando não é conquistado, nós ficamos tristes, porque afinal eu falhei. Mas a igreja continua sendo dele. Se alguma vez você se entristeceu achando que falhou, é porque você estava esperando que fosse por você, pelo que você faz, e não é pelo que você faz, é por Ele. Você só obedece o que Ele manda, porque Ele é o cabeça da ordem, e o corpo obedece. A gente só obedece. É Ele quem dá o crescimento, é Ele quem dá o resultado em nossas vidas daquilo que nós obedecemos a Ele. E eu quero que você feche seus olhos. E hoje é a nossa escolha, ou nós seguimos o mesmo caminho desse rei, que na disputa insana pelo poder nós matamos as pessoas que estão do nosso lado, que na briga pelo poder nós magoamos, endurecemos o coração, ou o outro caminho é reconhecer que quem deve imperar nossas vidas é o verdadeiro rei dos judeus, é Jesus de Nazaré. Eu queria orar com você. Pai, nós oramos agora, Senhor. Nós te pedimos, Pai, perdão. Nós te pedimos, Senhor, misericórdia de nossas vidas. Porque, Senhor, por muitas vezes nós tentamos tomar o lugar que é teu. Porque por muitas vezes, Pai, nós ficamos perturbados ao ouvir a Tua palavra dizer que Tu és o nosso Rei. E que aquilo que nós pensamos ou aquilo que nós achamos não vale nada diante da Tua palavra. Não tem valor algum diante do Teu poder, da Tua palavra. Aleluia. E isso nos confronta, Senhor, e muitas vezes nós deixamos o nosso eu falar mais alto e te tiramos do trono que é para Ti estar. E nós estamos, Senhor, dentro do templo, nós estamos, Senhor, investindo no templo, como Herodes fazia, mas na verdade é porque nós queremos ser adorados, é porque nós queríamos ou queremos que a nossa vontade prevaleça. Glória a Deus. Então nos perdoa por isso, Senhor. Nos perdoa, me perdoa eu, Roger, por as vezes que eu fiz isso. Me perdoa por as vezes que eu achei que era pela minha força. Me perdoa por as vezes que eu achei que era do modo que eu acreditava que devia ser tratado ou ajeitado, e não pelo que a Tua palavra diz. Nos perdoa, Senhor. Nós não queremos, Pai, seguir o caminho de Herodes, que era rei, que foi conhecido como Herodes o Grande. Aleluia. Mas que o Senhor tinha esse desejo insano pelo trono e por governar, que fez barbaridades, Pai. E nós não queremos viver para nós mesmos. Nós não queremos viver para os nossos desejos, para as nossas vontades, para aquilo que nós achamos. Então o Espírito Santo nos ajuda, porque o nosso Espírito precisa entender que já não é mais nós quem vivemos, mas é Cristo quem vive em nós. Amém. E que é a nossa obrigação tomar a cruz por vontade própria nossa e seguir esse Rei, Amém. que é Jesus. Aleluia. Nos ajude a entender, nos ajude a compreender essa palavra e guardar ela no nosso coração, entronizando Deus, entronizando o Rei dos Reis, acima de tudo e acima de todos. Pai, ajuda a Tua igreja, que nós devolvemos o lugar que é Teu, Pai. Governa sobre nossas vidas.
Governa sobre o nosso trabalho, governa sobre o nosso casamento, governa sobre a nossa família,